Amados e queridos irmãos, que a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva na manhã deste dia. Quem vos fala é o pastor Antônio dos Santos, de Teresina, Piauí, e nós, com alegria no coração, vamos dar sequência àquilo que a Bíblia tem colocado diante de nós. Nós hoje vamos estudar o capítulo 4, mas quero lembrar os irmãos que o capítulo 3 termina com uma frase muito gostosa, quando João faz uma declaração dizendo: o que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo só se alegra. E ele termina dizendo no versículo 31 do capítulo 3: quem vem das alturas está acima, e quem vem da terra está embaixo. E aí no capítulo 4 nós vamos iniciar com Jesus deixando Judeia e indo para a Galileia. No versículo 1 do capítulo 4 está escrito: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulo que João, versículo 2, deixou Jesus a Galileia e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos que a rota normal dos judeus era passar pelo Vale do Jordão. Jesus deixa essa rota e resolve passar por Samaria. E aí iniciou o seu ministério em Jerusalém, no capítulo 3. Passa para a Judéia e em seguida leva as boas novas a Samaria e em seguida ele vai entrar para o mundo dos gentios. É tudo que nós vamos ver no texto a seguir. No versículo 5, quando ele chega, diz assim: chegando-se, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Para que entendamos melhor que terra é esta, em livro de Gênesis, capítulo 33, versículo 19, fala o seguinte: a parte do campo onde armaram sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amon, pai de Siquém, por 100 peças de prata. No Josué capítulo 24, 32, fala que os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-no em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprou por 100 peças de prata e que veio a ser a herança dos filhos de José. Muito bem. Então, para nós entendermos esse texto, no versículo 6, Jesus se encontra na beira do poço, na beira da fonte, poço de Jacó. Ele estava cansado de viagem e por volta da hora sexta, ou seja, por volta do meio-dia. E aí nós vamos entender agora uma conversa que vai nos trazer grandes resultados aqui. No versículo 7 diz: veio uma mulher e ele então disse para essa mulher: dá-me de beber. No versículo 8, a Bíblia nos registra que Jesus ficou sentado e os seus discípulos foram comprar comida. Então, nesses 3 versículos, eu quero chamar a atenção para dizer que Jesus, como homem, ele teve sede, ele teve fome e teve cansaço também. E agora Jesus vai quebrar o protocolo e vai falar com uma mulher, coisa que não acontecia. E note o que é interessante, é que os fariseus, eles evitavam qualquer contato com mulher, a não ser que fosse parente. Para os rabinos, veja como era a dificuldade. Para os rabinos, todos os samaritanos eram ritualmente imundos. Para fariseus, era melhor queimar o Torá, a lei de Deus, do que entregá-lo a uma mulher. E aí Jesus abre um diálogo com esta mulher, fazendo-lhe um pedido. E aí desse pedido Jesus vai suscitar o quê? A curiosidade dela. Depois de suscitar a curiosidade, ele, Jesus, vai provocar o interesse nesta mulher e vai transformar o interesse desta mulher
em convicção de que ela era uma pecadora, e aí ele vai se revelar a ela, dizendo quem ele é, e vai criar nesta mulher o desejo dela se tornar uma testemunha sua, a sua evangelista em Samaria. Vamos estudar o texto. No versículo 9, diz o seguinte: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Bom, até aí esta mulher, ela não sabia quem era Jesus e ela estava usando da sua toga, né? Porque ela estava na sua terra, ela era samaritana, não havia comunicação de judeu e samaritano, embora o seu passado lhe condenasse, embora ela soubesse que ela estava ali naquela hora do almoço, porque era a hora que não tinha ninguém, porque ela era uma mulher que estava ausente da sociedade pela vida que levava, mas aquele era um estrangeiro, ele não sabia quem era ela, então ela vai perguntar para ele: como pedes tu de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? E aí Jesus, como já disse, ele preparou todo um terreno, né? Ele abriu um diálogo fazendo um pedindo que desse água para ele, faz ela suscitar curiosidade, provoca interesse, transforma o interesse em convicção do pecado, revela quem ele é. Bom, tem todo um projeto aqui de Jesus Cristo aqui. E Jesus então vai dizer: olha, se você conhecera o dom de Deus e quem te pede, dá-me de beber, tu lhes pediria, e ele, no caso Jesus, te daria água viva. Bom, começa a suscitar na mulher curiosidade. O poço de Jacó tem 30 metros de comprimento. Esse homem está sentado na beira do poço, não tem nada na mão, está me pedindo água, e agora vem dizer que se eu pedir a ele, ele vai me dar água, água viva. Que água é essa? Água cristalina? Água potável? Porque água potável flui de fonte decente, em condições. E aí, quando eu peço para a Bíblia me dar uma orientação, a palavra de Deus, eu vou lá para o profeta Isaías, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Aí o versículo 3 do capítulo 12 do profeta Isaías, ele fala: vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Aí eu me reporto para João, no capítulo 7, versículo 37, quando Jesus, no grande dia da festa, ele pega e faz aquela declaração: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, ele está diante de uma mulher e essa mulher está diante da fonte da vida eterna. Versículo 38 do capítulo 7 de João diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então isso nos leva à torrente das águas purificadoras. Aí nós vamos lembrar que Ezequiel 47 primeiro fala: o homem me fez voltar, no caso o anjo, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíram água debaixo do limiar do templo. Foi quando Ezequiel foi chamado para ter essa grande visão. E aí Jesus, nesse diálogo, ele vai se aprofundando, que chega ao ponto de uma mulher se tornar uma evangelista, uma mulher envergonhada, uma mulher que não tinha honra perante a sua sociedade. Essa mulher vai esquecer todo o seu passado para viver um presente novo agora. No capítulo 4, depois de todo o diálogo, no versículo 29,
Essa mulher, depois de conversar com Jesus e entender que ele era Senhor, depois que ele revelar para ela, quando ela disse, eu não tenho marido, ele disse, eu sei que tu não tem, porque o que tu tem agora não é teu. E essa mulher, então, agora, depois de descobrir-se da cobertura que ela estava tendo diante de Jesus, ela agora resolve sair do local onde estava com Jesus no poço. Os discípulos estão para a cidade comprando mantimento para eles comerem. E essa mulher agora entra na cidade na hora do meio-dia, hora que ela não ia nem no poço buscar água, mas pela transformação agora, pela água viva que ela já tinha bebido, o Senhor já tinha dado a ela naquele momento ali, o coração dela havia aberto e ela tinha aceito a palavra do Senhor. Ela chega na cidade, eu imagino essa mulher, isso eu vou conjecturar, isso aí é imaginação minha, né? Eu vou viajando aqui, eu imagino que essa mulher colocava a mão na boca para fazer um som mais forte e gritava para o povo, vinde comigo e vede, o homem que disse tudo quanto tenho feito, aleluia. Coisa gostosa é quando nós temos convicção daquilo que nós estamos fazendo. E esta mulher então agora, com muita ênfase, com o peito, com o pulmão cheio, ela diz para os homens que estavam ali, diz para a multidão que estava ali, vinde comigo, lá no poço do nosso pai Jacó, tem um homem que disse toda a minha vida, ele sabe tudo de mim, porventura não é este o que nós samaritanos estamos até hoje esperando. E aí, naquele momento, as pessoas ouvem esta mulher. E no versículo 39 diz que este povo veio com esta mulher, a multidão se agregou em volta do poço, Jesus aproveita o poço e faz um palanque dele, e diz a Bíblia no versículo 39, nós estamos no capítulo 4 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, muitos samaritanos creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele disse tudo quanto tenho feito. Veja que o testemunho desta mulher foram poucas palavras. Ela disse, o testemunho ela disse, ele me disse tudo quanto tenho feito. E estas palavras desta mulher levou ao coração das pessoas que lhe ouviam o desejo de ir ver quem era este homem. E a multidão seguiu esta mulher. E quando chega na beira do poço, aí começam a ouvir Jesus, aí há uma outra declaração agora. No versículo 42 do capítulo 4, que nós estamos estudando, diz o seguinte, mulher, já agora, não é pelo que disseste, agora não é mais porque tu disseste que ele disse toda a tua vida, que nós estamos crendo, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Bendito seja o nome do Senhor, que nos dá uma palavra linda como esta. Eles disseram, mulher, não é mais a tua palavra para nós, o que vale para nós agora é o que este homem está dizendo, e está comprovado, suas palavras declaram para nós que ele verdadeiramente é o Salvador. Aí nós vamos para o versículo 43, que nos diz assim, diz que Jesus ficou ali 2 dias com aquele povo. Eu creio que foi 2 dias de festa, a Bíblia não relata, mas eu creio que muitas conversões, muitas decisões houveram ali nesses 2 dias, e aí Jesus de lá sai e vai para a Galileia, no capítulo 40, versículo 43. E aí nós vamos encontrar este capítulo com a volta de Jesus a Canaã. Nós vamos encarar agora este capítulo com a volta de Jesus para Canaã da Galileia, onde da água ele fizera vinho. Jesus volta para o local onde ele fez aquele grande milagre, onde as águas se tornaram vinho e todo mundo bebeu naquele casamento. E aí ele vai encontrar com um oficial do rei. Esse capítulo termina com essa história linda, o encontro de um oficial do rei com o nosso Senhor Jesus Cristo. O oficial do rei
podia uma palavra usada para qualquer servo do rei de alto escalão. Aí no versículo 47, nós estamos terminando o capítulo, porque o meu tempo também está terminando, diz assim: tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele, e lhes rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então vamos analisar uma coisa rapidinho aqui para a gente fechar o nosso tempo neste capítulo. Este homem, este oficial do rei, ele desce e vai aonde está Jesus. Vamos confrontar o texto aqui. Esse homem, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, ele vai encontrar com Jesus. Então este homem estava com um filho doente em Cafarnaum. E ele encontra com Jesus em Canaã, na Galileia. Ou seja, 50 quilômetros distante um local do outro. Não tínhamos carro, como temos hoje. Talvez este homem estivesse ou animal ou a pé, mas esse homem sai da cidade, vai aonde está Jesus, porque o seu filho estava em Cafarnaum. E imaginemos que 50 quilômetros para andar, se andar a pé, ele teria que pelo menos, fazendo 5 quilômetros por hora, ele teria 10 horas de caminhada ininterrupta. E aí diz a Bíblia, no versículo 52, quando aquele homem chega com Jesus, ele vai conversar e o Senhor diz assim: vocês querem ir atrás de mim por causa de milagre, rapaz? Aquele homem pega uma bronca de Jesus. Jesus diz para ele: olha, vai que o teu filho vive. Jesus não disse que ia curar o filho dele, não disse que o filho dele ia ser restaurado. Ele disse: vai e teu filho vive. E aquele homem acreditou no Senhor. Ele acreditou. Aí o versículo 52, quando ele volta para casa, os servos lhe encontram no caminho e diz o seguinte: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. E aquele homem entendeu que foi justamente na hora em que Jesus disse para ele: vai que teu filho vive. E nós vamos fechar este capítulo com uma reflexão para você, meu irmão, para você que está ouvindo essa mensagem nesta hora. Quantos de nós, como este homem, fazemos uma caminhada como essa? Quantos de nós faz uma peregrinação para ir num local onde se sabe que tem alguém que pode resolver o seu problema? Muitas das vezes nós queremos o milagre, mas nós não queremos a caminhada. Lembra de Naamã? Naamã queria, sim, ser limpo da lepra, mas ele não queria caminhar para o poço para que ele ali pudesse banhar. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que aqueles que atentam para a sua palavra, eles são abençoados. Lembra do cego, que o Senhor disse: vai e lava-te no tanque de Siloé? Jesus não deixou ele enxergando, mandou ele cego, e ele foi se lavar e só passou a ver depois que se lavou. Você lembra dos 10 leprosos que disseram: Senhor, se quiseres, pode nos purificar? Jesus não disse: vocês estão limpos, disse: ide e apresentai-vos ao sacerdote. E eles foram no meio do caminho, perceberam que estavam limpos. Você lembra do homem que estava na beira do poço, e o Senhor disse: levanta-te, toma a tua cama e anda, e aquele homem teve que levantar? Pois é. Então o que eu quero terminar este capítulo hoje é que no versículo 53 está escrito: teu filho vive. E ele creu, e toda a sua casa. Quando ele chegou em casa e viu que a sua casa estava em alegria pela saúde do filho, todos se converteram a Cristo. O importante, queridos, é dizer que este homem não voltou com o milagre, mas ele voltou com a palavra. E eu não quero que você pare somente pela palavra, mas pela continuidade do que vamos falar para você a partir de amanhã. Que Deus em Cristo abençoe. E lembre, assim como este homem não voltou os 50 quilômetros de pé ou de cavalo com o milagre, voltou com a palavra, fique com a palavra e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.